2022. Comunica ao eminente relator que o doutor Yuri Martins Calixto está inscrito para sustentação oral pela parte representante, e o doutor Luciano Dantas Sampaio Filho pelos representados. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, indaga aos novos advogados e dispensa a leitura do relatório. Senhores procuradores, então, com a palavra, primeiro, o doutor Yuri. Obrigado, excelentíssimo presidente. Excelência, serei muito breve. A pauta dessa última semana que antecede o primeiro turno exige mais objetividade, portanto, prometo não me alongar. Excelentíssimo senhor presidente, nobre relator, Antônio Edilberto Oliveira Lima, na pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa corte, doutor representante do Ministério Público, colegas advogados, servidores, meu cordial bom dia a todos. Me permitam fazer um breve histórico dos fatos, a começar pelo dia 5 de agosto de 2022, quando o União Brasil, em sua convenção para as eleições deste ano, permitiu que se formassem duas candidaturas coletivas, dentre elas a candidatura de Antônio Aloysio Gomes de Mato Brasil e Argemiro Sampaio Neto. O coletivo foi registrado e essa candidatura foi impugnada porque o membro do coletivo, Argemiro Sampaio Neto, foi condenado por esse tribunal por abuso de poder político nas eleições de 2020, com consequente imposição de inelegibilidade. E a sua participação no coletivo, como candidato partícipe, poderia representar uma burla ao sistema de inelegibilidade, uma fraude eleitoral, na medida em que se mostrava como candidato uma pessoa ficha suja. No dia do julgamento da impugnação, a doutora Camille solicitou que os autos fossem baixados em diligência para que o Partido União Brasil definisse a existência dessa candidatura coletiva ou não, e o que foi aceito pela Corte, até para que não houvesse problemas futuros. O partido, no dia 8 de setembro, ainda no mesmo dia, no prazo posto para diligência, se reuniu e elaborou uma nova ata, e abro aspas para ler o essencial da ata. A exclusão da candidatura, a alusão do coletivo União Brasil, União Cariri, perdão, o que foi aprovado por aclamação, ficando definido que não haverá candidatura coletiva União Cariri, em que o filiado Aloysio Antônio Gomes de Matos Brasil, candidato ao cargo de deputado estadual com número tal, CPF tal, título de eleitor tal, concorrerá com o nome de urna Dr. Aloysio. Ocorre que, mesmo com a exclusão expressa do coletivo União Cariri, o candidato Dr. Aloysio e principalmente o apoiador Argemiro permaneceram utilizando materiais de propaganda que remetiam ao coletivo União Cariri, o que acaba por deixar o eleitor confuso. Ora, eles são ou não são candidatos? Como foi que ficou isso? Dentre os materiais, para se ter uma ideia, existem bandeiras, imagens promocionais em redes sociais, vídeos que permanecem na plataforma Instagram, indicada pelo candidato Dr. Aloysio lá no Divulga Cande, e o eleitorado, Dr. Edilberto, em sua maioria, embora hoje, graças à tecnologia, tenha acesso às sessões do TRE, exibidas no YouTube, o que permite uma maior participação do povo para acompanhar os julgamentos, nós sabemos que uma grande maioria não assiste e não sabe exatamente o que se passa nos julgamentos proferidos aqui. E a Convenção do União Brasil, no dia 8, não foi divulgada, de modo que é muito fácil manter Argemiro nos materiais de propaganda sob o manto de mero apoiador, quando já houve uma imensa propaganda de que ele seria o candidato em um coletivo com o Dr. Aloysio. E essa representação pretende justamente impedir que haja esse tipo de propaganda que possa levar o eleitor a erro. Nós não queremos de modo algum impedir a participação do senhor Argemiro como apoiador, até porque o TSE já decidiu que não há nenhum óbice a que pessoas inelegíveis possam apoiar um candidato. Mas o fato aqui difere porque há clara burla à propaganda eleitoral quando eles utilizam materiais de propaganda feitos à época da candidatura coletiva, como se ambos fossem candidatos, de forma velada para a justiça eleitoral, mas muito evidente ao eleitor, com a confecção de bandeiras, santinhos e materiais de internet, onde eles aparecem com a mesma foto feita para a promoção da
candidatura coletiva. E esse tipo de propaganda fere o artigo 242 do Código Eleitoral e artigo 10 da Resolução 23.610 do TSE, que veda o emprego de meios publicitários destinados a criar artificialmente estados mentais, emocionais ou pessoais no eleitorado, quando remete, ainda que de forma velada, de forma ainda um pouco obscura, a candidatura coletiva inexistente para o eleitorado. E essa campanha nas redes sociais e em materiais físicos de propaganda, onde aparece o candidato Dr. Aloysio e o senhor Argemiro, depois de terem feito uma pré-campanha massiva e estruturada de candidatura coletiva, insere no eleitor a dúvida se de fato são candidatos de um coletivo ou não. Então, nesse sentido, prometi que seria breve, pedimos a esse tribunal que homologue a decisão liminar concedida, a fim de que se restabeleça a lisura da propaganda eleitoral, com a exclusão, a retirada de quaisquer publicações onde conste material fotográfico, algo que foi utilizado em alusão à promoção da candidatura coletiva dos promovidos, bem como parem de fazer qualquer menção implícita ou explícita acerca da candidatura coletiva. É o que requer, excelências. Bom dia.